Um outro tipo de problema muito comum é esse aí, do plano inclinado. A gente vai fazer o mais simples, depois a gente vai deixando a coisa um pouco mais complexa. Mas qual que é a ideia? Eu tenho aí, qual que é o problema, né? Considere o bloco em um plano inclinado, conforme a figura, e está pedindo para você fazer um diagrama de corpo livre e também que você calcule a aceleração do bloco. O problema não deixou muito claro, mas a situação é sem atrito, tá? Pode ser que tenha atrito também, mas nesse caso vamos considerar que não tem atrito, tá? E vamos considerar que o bloco tem uma massa m, certo? Um bloco aqui, vamos colocar de massa m em um plano inclinado sem atrito, certo? Então tá, só para ficar mais completinho o problema. Então esse bloco tá aí, alguém chegou, colocou esse bloco aí nesse plano inclinado, sem atrito, e você quer calcular a aceleração dele. Primeiro, você vai precisar fazer o diagrama de corpo livre. Então não é difícil. Ó. Quando você analisa a situação, quais são as forças que atuam sobre esse bloco? O peso, perceba o peso sempre para baixo, e a normal. Mas a normal é o plano que faz a normal. Então a normal sempre faz 90 graus com a superfície. Então a normal está aqui, ó. Normal. Então nesse caso a gente não vai poder mais dizer que a normal é igual ao peso. Quer dizer que uma não contrabalança mais a outra. E esse corpo vai estar escorregando com uma certa aceleração e é isso que ele quer que você calcule. Bom, esse tipo de problema exige uma análisezinha aí, porque vai ter que ter uma decomposição de força nos eixos. Então aqui ó, a gente vai analisar não o eixo vertical e horizontal. O eixo que a gente vai analisar é esse eixo aqui, que passa em cima da normal. Vamos chamar esse eixo aqui de eixo Y. E esse outro eixo aqui, ó, que é o eixo em que o movimento se dá, que eu vou chamar de eixo X. Por que é mais interessante esse do que um eixo assim, por exemplo, ó, vertical e horizontal? Porque o corpo não se movimenta nem na vertical nem na horizontal, ele se movimenta inclinado. Então é melhor eu colocar um eixo no qual ele está se movimentando, que é o eixo X. E o eixo Y ele não se movimenta. Só que ao fazer isso, perceba o que acontece aqui. Eu tenho que fazer uma análise vetorial aqui agora. Porque esse vetor peso, ó, ele tem uma componente para cá, que a gente vai chamar de PY, e uma componente para cá, que eu vou chamar de PX. A normal já está em cima do eixo Y, então ela só tem o Y. Então perceba que esse corpo ele não se movimenta no eixo Y, certo? Se ele não se movimenta no eixo Y, então vamos pegar aqui, ó, eixo Y. O somatório das forças no eixo Y é zero, porque ele não se movimenta ao longo dele, né? Ele se movimenta ao longo do eixo X, ele escorrega no eixo X. Então, se o somatório das forças é zero, eu posso dizer, vamos considerar que para cima é positivo no eixo Y, então a normal é positiva e o PY é negativo, isso é zero. Então a normal, na verdade, ela é igual ao PY e não ao peso, igual a gente estava acostumado. Agora a normal é igual a componente Y do peso. E no eixo X? No eixo X, o somatório das forças agora vai ser igual a massa do corpo vezes a aceleração. Será que esse corpo se movimenta no eixo X? Ah, se movimenta, ó. Eu estou analisando aqui que ele está acelerado. A única chance dele não estar acelerado é se tivesse atrito. Aí segurava o bloco. Mas a gente está considerando uma situação aqui sem atrito. Então tem uma aceleração. E quem que causa essa aceleração? A única força que está no eixo Y, que no meu caso é o Px. Então o Px é igual a massa vezes a aceleração. Ele quer, primeiro eu queria o diagrama de corpo, eu já fiz, é o peso e a normal. Agora ele quer que eu calcule a aceleração. Então eu preciso achar essa aceleração aqui. Para isso eu preciso fazer a componente do peso Px. Então vamos fazer isso em outra situação aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue desenhar um triângulozinho aqui, só para a gente poder analisar isso melhor. Não é bem esse triângulo que eu quero, mas eu quero um triângulo retângulo. Vamos ver se ele faz sozinho um triângulo retângulo. Fez, ótimo. Então vamos lá, vamos colocar o nosso corpo aqui, certo? O objeto está aqui e ele me deu o ângulo aqui de 30 graus. Como que eu faço para calcular isso? Ó, eu sei que o peso sai desse corpo e vem aqui para baixo, ó. Está nessa linha, né? O peso sempre vem, faz 90 graus com o chão, né?
Então, esse aqui seria o meu peso, tá bom? Tá nessa linha aí. A linha que eu analisei ali, que passa pela normal, é essa aqui, ó. Eu preciso, para fazer a componente PY e PX, eu preciso analisar esse ângulo, ó. Que ângulo é esse? Eu preciso saber o ângulo que o peso faz com esse eixo que passa em cima da normal. Eu não sei que ângulo é esse, ó. Mas eu sei que, ó, esse ângulo ele faz 90 graus. Ó, esse eixo azul aí, ó, faz 90 graus com a parte do plano inclinado aí, com a inclinação do plano, certo? Então o verde aqui é 90 graus. Só que, além disso, eu sei o seguinte, que esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo, né? Aqui é 90 graus, aqui é 30. E eu sei que a soma total tem que dar 180. Então, quanto vale esse ângulo? Ó, esse ângulo eu vou chamar de alfa. Ó, esse ângulo, ó, alfa mais 30 mais 90 tem que dar 180. Então, ó, 30 mais 90 é 120. Então, 120 é igual a 180. Então, alfa é 180 menos 120. 180 menos 120 dá 60. Então, esse ângulo aqui, ó, é 60 graus. Mas perceba, esse total é 90. Se aqui é 60, falta quantos para 30? Fica fácil, né? Ó, se aqui é 90, então vamos fazer de novo, ó, 90, e esse aqui é 60, para 90 está faltando 30, então esse aqui tem que ser 30. Ó, mas esse aqui também é 30, e isso é uma verdade. Esse ângulo que está aqui no triângulo retângulo vai ser sempre igual a esse daqui, ó. Então, esse ângulo daqui na figura, ele vale 30 graus, porque o daqui vale 30, certo? No geral, a gente vai ter o seguinte. Deixa eu tentar apagar aqui. No geral, a gente sempre vai ter essa situação. Aqui eu vou ter um determinado ângulo, θ, aí eu vou ter um bloco, vou ter aqui um peso, uma normal, e esse ângulo aqui, ó, vai ser igual a esse, certo? Pelo jeito que eu mostrei para vocês ali. Se convençam disso, façam o triângulo no caderno, coloque aí e faça uma análise igual aquela que eu fiz. Volta o vídeo quantas vezes precisar, mas aí você vai se convencer de que esse ângulo aqui é igual a esse outro, tá bom? Uma vez que isso foi feito, a gente precisa agora analisar as componentes. Vamos analisar as componentes ali. Só apagar isso aqui. Então, ó, o que eu tenho ali? Eu tenho o seguinte. No meu bloco, eu tenho o peso, que está aqui. E eu tenho, na verdade, tem o seguinte, ó. Eu tenho peso para baixo. E eu tenho um eixo passando aqui, ó. E esse ângulo, para o meu caso ali, ele é 30 graus, certo? Então, o que a gente aprendeu lá? Ó? Que a componente PY, ela está associada ao cateto adjacente, ó. Então, está ligado ao cosseno. Então, isso aqui deve ser P, que é a hipotenusa, vezes o cosseno de 30. E o cateto, e esse aqui, ó, que é, esse aqui é o meu PX, que é igual a esse, ó. Isso aqui é o cateto oposto. Então, o PX deve ser P seno de 30. Tá certo? Então, ó, isso aqui, ó, forma um triângulo retângulo, com a hipotenusa sendo P. Então, o PY é P cosseno de 30 e o PX é P seno de 30. Tá certo? Vou tentar salvar isso aqui no cantinho para ajudar a gente. Ó. Então, essa parte aqui que eu estou tirando, ela é a parte da figura, só que ampliada, né? Então, aquela parte ali que eu acabei de tirar, ela é como se fosse um zoom disso aqui, certo? E um zoom dessa situação. E aí, o que eu descobri? Eu descobri, então, ó, que a normal, ela é o PY. Mas quem é o PY? PY está aqui. PY é P cosseno de 30. E quem é o PX? O PX está aqui, ó.
o Px é P seno de 30, que é igual a massa vezes a aceleração. Mas quanto vale o seno de 30? O seno de 30 vale meio. Então o peso é m vezes g, seno de 30 é meio. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Ó, massa dos dois lados eu posso cortar. Então nesse caso a aceleração é igual a g sobre 2. Então vale g sobre 2. Então qual que é a aceleração desse bloco? Ah, mas e a massa dele? Não interessa. Quando não tiver atrito, a massa nem entra. Então se num plano inclinado você colocar um bloco com a inclinação de 30 graus, por exemplo, imagina que esse plano inclinado é uma encosta de uma montanha que está com neve. E a inclinação dessa montanha é de 30 graus. Aí você pega um bloco de gelo e coloca para escorregar, e vai escorregar sem atrito, ele vai escorregar com aceleração de metade da gravidade, ou seja, 5 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse caso, do ângulo de 30 graus. Se mudar o ângulo de 30 graus, aí muda. Vamos pegar aqui o caso geral, ó. Vamos considerar um ângulo qualquer, um ângulo θ, e eu tenho um bloco aqui de uma determinada massa m que escorrega sem atrito. Qual vai ser a aceleração dele? Eu vou usar essa conta aqui, ó, que até aqui fica igual, ó. Então vamos lá, ó. Vai ficar o seguinte, que P seno, agora não de 30, de θ, que é geral, é igual a massa vezes aceleração. Mas o peso é mg seno de θ, igual a ma. A massa cancela, então a aceleração fica sendo g seno de θ. Então esse aqui é uma expressão geral, certo? Quando eu tenho um bloco escorregando sem atrito, numa inclinação θ qualquer, esse ângulo pode mudar, a aceleração dele é g vezes o seno desse ângulo. Tá? A gente vai fazer vários problemas disso, mas nesse problema aí foi de 30 graus, né? Podia ser de 60, de 45, de 20, podia ser vários ângulos diferentes. Perceba que nesse caso, sem atrito. Quando tiver atrito, a gente vai ter problemas assim, aí eu vou ter aqui ó, uma força de atrito para trás. E aí no somatório das forças, eu vou ter aqui um menos F de atrito, certo? Para acrescentar aqui. Então não vai ser só o Px. Mas nesse caso a gente não tinha. Tá bom? Então para por aqui o problema.